Bom, então estando nós na 34, passamos agora a 35, que desde a 35 até a 40, inclusive a 40, o assunto é o assunto é alimentos alternativos, que vai ter uma atividade depois, desde a 35. Então, o alimento alternativo é uma alternativa àquilo que é convencional. Por quê? Por causa de preço, tentar baratear. Então, tem uma pergunta aqui: o que significa a denominação alimentos alternativos para suínos e aves, que é diferente do que é para cães e gatos? Por que a gente estuda eles? E dá um exemplo. Suínos e aves, o padrão é o farelo de soja e grão de milho, que são superiores nutricionalmente. Por isso, são os mais caros e balizam tudo. Toda vez que se busca substituí-los por alimentos mais baratos, está se buscando alternativas a eles. Por isso, são alimentos alternativos. Então, sorgo, farelo de arroz, farelo de girassol são alternativas para esta dupla de espécies suínos e aves. E para cão e gato é um pouco diferente porque eles são da proteína animal. Então tem que substituir a proteína animal, daí é alternativo. Bom, e para equinos e ruminantes, aqui nessa aqui também é diferente. Né? Um pouco, porque eles comem outra coisa. E essa aqui é uma repetição que tu já conhece. Por que tu usa farelo de soja e milho? Simples demais. O milho e o farelo de soja se mostraram em pesquisas que mais deram desempenho aliado a custo, produção, para a produção destes não ruminantes. São palatáveis, sem princípio tóxico. Está aqui o motivo. O motivo é que eles são os bons. Tá? E alguns alimentos concentrados são os mais utilizados. Eu falei concentrados. Tá? É grão de milho e farelo de soja. Em se tratando de bovinos de corte, eu estou pulando porque vocês vão ler sozinhos. Eu abri essa questão, que era uma, em 7 ou 8 questões. E 6 questões, desculpa, para te poder entender bem. Eu vou te pedir um resumo disso aí. Um resumo tudo junto. Bem, se alguém te pergunta o que é alimento alternativo, e daí tu pega e dá uma explicação para ele, porque eu construí em 6 questões uma construção na tua cabeça assim, para ir sedimentando o que são alimentos alternativos. Não precisa pensar que alimentos alternativos é uma coisa super, hiper zen, hiper do além, assim, alternativo, tipo os caras alternativos. Não, alternativo é só fugir do convencional. O que um bovino pasta no Rio Grande? Ele pasta campo nativo e azevenha, o que ele mais come aqui no Rio Grande do Sul. Se eu faço alternativas de substituição, se eu dou comida no coxo, faço feno, faço silagem, pode ser alimentos mais caros, mas são alternativas porque eu não tenho pasto todo momento. Por outros motivos, para os vazios forrageiros, eu faço alternativas. E às vezes eu posso usar uma coisa que é mais barata até e me dá bem. Então, o estudo de alimentos alternativos, como está propondo aqui na 40, como está propondo na 39, é uma coisa muito importante, porque eu estou sempre tentando baratear a dieta. Por isso que eu pedi, a primeira vez que eu pedi alimentos alternativos, eu pedi uma pergunta só. Depois eu fui desmembrando para construir a explicação, tu entende? Então, tem como um texto aí de alimentos alternativos, que eu fui desmembrando em perguntas separadas. E agora eu pedi para te fazer, tu vai ver lá na atividade dessa pergunta 35 a 40, que são 6 perguntas que eu fracionei, tu vai fazer uma resposta só numa do que são alimentos alternativos, né? Isso aí uma vez caiu num concurso que era o alimento alternativo, e como a pessoa não podia olhar no computador, a pergunta era na hora ali, ela saiu falando de crisálidas, de farinha de ovo, de não sei o quê, umas coisas muito zen, muito alternativa, mas não é esse o objetivo da nossa pergunta. É só para entender que tem os alimentos padrões para os grupos de espécies, assim, e que às vezes eles estão muito caros e tu tenta os eventuais substitutos, que está nas bulas, sabe? Nas bulas dos... Bula não, desculpe, nos rótulos das rações está lá a composição básica, aquilo que eu uso sempre, e eventuais substitutos. Os eventuais substitutos são alternativas quando tu não tem